colocar aqui aula de revisão. Isso aqui vai ser a aula de revisão número 1. A gente vai ter outras. Então, coisas que a gente já viu, né? Inclusive depois eu posso passar para vocês esse PDF aqui. A gente viu então, a gente começou com cargas elétricas, né? Tá. Bom, isso vocês já estão cansados de saber, né? O que são cargas elétricas, né? Os primeiros fenômenos aí relacionados ao eletromagnetismo que a raça humana tem notícia foram o quê? Foram descargas elétricas de nuvens, né? Os raios e também cargas estáticas, né? Que a gente sente na roupa ou em coisas que a gente friccione, né? Por fricção, né? E descargas elétricas, por exemplo, as naturais, né? Causadas em tempestades. Mas na verdade, as cargas elétricas estão presentes em muito mais coisas do que as pessoas notam, né? No dia a dia, através de reações químicas, né? Por exemplo, as que acontecem na gente, né? Ou mesmo um sal que você joga na água e ele se dilui, é porque teve ali uma perda de ligação elétrica, né? Entre o cloreto e o sódio. E também nas forças normais, normal no sentido de que elas estão em 90 graus nas superfícies dos objetos. Isso aqui, né, é o motivo que a gente não consegue atravessar paredes. Quando você tem aqui, vamos colocar aqui a parede, né, e aqui, sei lá, a tua mão aqui, né, na hora que eles vão chegar próximo aqui, o que você tem aqui? Se a gente aumentar isso aqui, né, você tem aqui o átomo aqui tem o elétron e a mesma coisa aqui. Você tem um átomo aqui e você tem o elétron aqui da última camada, né? Então esse cara aqui é negativo, esse cara aqui é negativo e negativo com negativo se repele. Você tem cargas positivas, por exemplo, né, exemplo aí, os prótons, e negativas, por exemplo, os elétrons, né? A gente sabe então que através de experimentos, cargas de mesmo sinal, elas se repelem. Por exemplo, eu coloco aqui um objeto carregado com carga positiva. Eu posso conseguir isso por fricção, né? Você sabe que vai aparecer aqui uma força de repulsão. Tá? A mesma coisa se eu pegar objetos carregados com cargas negativas. Por exemplo, cheio de elétrons ali. Cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinal oposto se atraem.
Para calcular exatamente qual é essa força, porque lá de Física 1 vocês devem lembrar, né? Força se calcula em newtons. Então vou colocar aqui, né, no Halley, daí isso está na 21.4. É a lei de Coulomb, que nos dá um meio de calcular a força, então, entre cargas elétricas. Então, sejam aí, então, duas partículas carregadas. Essa aqui é a reta que liga essas duas cargas, ok? Então isso é importante. E como são duas cargas positivas, claro, vai surgir uma força aqui, né, de repulsão. Tá? Aí, esse é um dos detalhes que eu quero que vocês lembrem, a nomenclatura. Então, por exemplo, eu coloco aqui, eu vou chamar essa aqui de força, vamos chamar essa aqui de carga 1, né? E essa aqui, carga 2. Tá? Então, essa força aqui, eu vou chamar de força que a carga 1 sente devido a 2. E essa, eu vou chamar de força que a 2 sente devido a 1. Peraí que entrou alguém aqui. Tá? Então, lembrem-se dessa nomenclatura porque ela ajuda a fazer o cálculo ali da força. Tá? Outra coisa aí que vocês têm que lembrar, então eu vou colocar aqui do lado, as forças elétricas, elas são vetores. Tá? Se elas são vetores, isso quer dizer que a gente pode somar elas. Por exemplo, quer dizer também que elas têm direção, sentido e, claro, né, elas têm magnitude, têm módulo. Tá? Outra coisa, essas forças elas atuam sobre a reta que passa pelas duas cargas. Tá? Então não importa ali, né, se essa reta é inclinada, o que importa é que a reta liga essas duas cargas ali, tá? Então essas forças aqui, elas já acontecem em cima da reta. Isso facilita muito ali na hora de resolver problemas. Nem sempre você precisa tratar realmente todo o caráter vetorial ali da lei de Coulomb, tá? Então essas observações aqui é bom ter em mente, ok? Além disso, isso aqui é muito importante, a força que a carga 1 sente por causa da 2, o módulo dela, né, é igual à força que a 2 sente por causa da 1. Isso aqui, na verdade, é uma consequência da terceira lei de Newton, né? Por quê? Porque você pode imaginar aqui, ó, que a carga 1 está exercendo essa força em cima da carga 2, ok? Então ela está fazendo a força sobre a carga 2. Mas pela terceira lei de Newton tem que surgir um par, né, reação em cima da própria carga 1, que é essa aqui, ok? De forma então que se você calculou uma, você não precisa calcular outra, você já sabe a outra, é só inverter, tá? É só inverter o vetor. Você inverte o vetor multiplicando por menos 1, ok? Então, os módulos delas são iguais e direções, e sentido são opostos. Tá? Então esse é o caráter aí dessas duas cargas. Beleza. Mas aí então vamos lembrar aqui como que a gente calcula. Como que a gente calcula então a força elétrica aqui, né? Então é a lei de Coulomb. Vou colocar aqui. Então vamos pegar, por exemplo, a carga 1, ok? Essa ordem aqui é importante se você for calcular realmente tudo vetorialmente, tá? Então, a força que a carga 1 sente por causa da 2 vai ser igual a constante eletrostática vezes Q1
vezes Q2, dividido pela distância entre elas, ao quadrado, vezes o vetor unitário aí do vetor que liga essas duas cargas. Esse vetor ali, ele é definido assim, R1 menos R2, ok? Só presta atenção uma coisa aqui. Esse cara aqui, ó, ele é unitário, tá? Vamos puxar aqui, ó. Esse cara aqui é unitário. Então, se você tiver que calcular realmente ele, você descobre esse vetor R aqui e daí divide pelo módulo, tá? Eu vou fazer um exemplo sobre isso, se der tempo ainda. Ok? Então, vou colocar uma legenda aqui. Então, quem é R1 é a posição de Q1, R2, posição de Q2, tá? E só para lembrar aqui, então, como é que você calcula o vetor unitário? Você pega o vetor e divide pelo módulo dele, tá? Então, esse vetor unitário aqui, ele serve apenas para te dar o que? A direção e o sentido, né? Do vetor R ali, tá? Vamos colocar aqui. Bom, antes de mostrar essa força aqui, eu vou colocar. Vou lembrar aqui da constante estática, né? Então, vou colocar aqui embaixo. A constante K, então ela é chamada, né, de constante eletrostática. Tá? E o valor dela é 8,99 vezes 10 a 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Ok? Só que é comum também, vou colocar aqui, é comum que a lei de Coulomb ela venha numa outra forma, que eu já discuti com vocês e é bom retomar porque quando a gente chegar em lei de Gauss, essa forma é a que a gente vai mais usar, tá? Porque ela facilita o trabalho ali. Então venha na forma F12, então fica igual a 1 sobre 4π epsilon 0 Q1, Q2 sobre R quadrado, R. Tá, por que vem dessa forma? Porque esse 4πε0 ele tende a ser cortado quando a gente usa a lei de Gauss. Então, daí a gente não precisa usar aquela constante eletrostática e acaba não precisando calcular. No momento agora facilita usar o K, tá? Mas mais para frente a gente vai usar esse ε0 aqui. Então o valor dele é 8,85 vezes 10 a menos 12 Coulomb Newton metro quadrado. Ok? Tá, então vamos lembrar uma coisa aqui que eu discuti com vocês. Por que a gente usa então esse vetor definido dessa forma aqui? Cadê ele? Aqui, né? Esse vetor aqui, distância. Vou lembrar vocês aqui. Deixa eu só pegar aqui uma régua. Acho que não vou conseguir agora. Tá, mas assim, vou tentar fazer mais reto possível aqui. Então, vamos colocar aqui o eixo Y, eixo X. Tá? Vamos colocar aqui duas cargas. Vou colocar. Não me interessa muito agora o sinal delas, ok? Eu vou colocar só positivas mesmo. E daí,
vamos colocar aqui os vetores posições. Essa carga aqui vamos chamar de Q1, essa carga aqui de Q2, e, portanto, esse aqui é o vetor posição da carga 1, esse aqui é o vetor posição da carga 2, ok? E daí vamos lembrar lá, primeiro, você tem que determinar a força que qual dessas cargas vai sentir, isso é importante, tá? Na hora que você diz, eu quero a força que a Q1 está sentindo, aí você vai calcular de um jeito. Se você disser, não, é a força que a Q2 está sentindo, daí você vai calcular de outra forma, ok? Então é importante ter isso em mente. Você tem que saber exatamente sobre quem que você vai calcular a força, ok? A força elétrica. Então vamos colocar aqui, essa reta aqui, ó. Lembra, né? A primeira coisa é que a força eletrostática ela acontece sobre a reta que liga essas duas cargas aqui. Ok. Aí vamos colocar aqui, então, vou lembrar aqui, que R, ele é definido. Bom, primeiro, né, eu quero saber quem é a força que a carga 1 sente por causa da 2, tá? Nesse caso aqui, então, o R é calculado como R1 menos R2, beleza? Ou seja, se eu quisesse calcular a carga, a força que a 2 sente, daí eu ia inverter isso aqui, né? Se fosse F2, 1, aí eu ia inverter aqui. Então aqui seria 2 e aqui seria 1, ok? Mas não é o caso que eu estou calculando aqui agora, tá? Ok. Então, lembrem aqui, quem é R1 menos R2? Você vai pegar aqui, é um vetor que sai de R2 e vai para R1. Esse cara aqui é o R, tá? Se você está em dúvida, ó, é só, se for mais fácil para você imaginar isso aqui, pega o seguinte, ó, veja que R1, você passa o R2 para o outro lado, vai ser igual ao que? R mais R2, né? Ou seja, se você pegar R2 mais R, dá R1, ok? Quem lembra aí de soma de vetores, né, percebe que é exatamente isso, tá? Então, R1 menos R2 é esse vetor que sai de R2 e aponta para R1. Ok, mas lá na equação, vamos lembrar aqui, quem aparece, aqui aparece o módulo desse vetor, né, que é justamente que é a distância entre as duas cargas, é a distância aqui, e aparece o vetor unitário. O próprio R não aparece. Quem aparece é o módulo, então o módulo dá o tamanho do vetor, o R dá o quê? Direção e sentido. Okay? Quem é esse vetor unitário? Ele está aqui, ó. Ele tem só um valor 1, né? O tamanho dele aqui é 1, e ele aponta naquela direção. Tá. Então, isso quer dizer o seguinte, que essa força aqui, o tamanho dela, ou seja, a magnitude, o módulo, e assim por diante, o tamanho do vetor força, é dado por essa conta aqui, entre parênteses, K, Q1, Q2, R ao quadrado. Se você não precisa saber a direção, o sentido aí de uma força, calcula só o que está aqui, tá? Isso aqui é o módulo. É. Você pode chamar o módulo sem o vetorzinho ali, né? F12. É o número. E quem é o Rzinho aqui? Ele te dá a direção e sentido. Então, o que você está dizendo aqui nessa conta é que a força tem o mesma direção e sentido de R'inho ali. Ok? Vou colocar aqui direção, então é dado pelo R'inho. Ou seja, a gente já sabia disso, né? A força ela vai ter a mesma direção desse R'inho aqui, a força sobre Q1.
que a gente já sabe que é de repulsão, então a força vai ter que estar para esse lado aqui, ok? Tá, isso faz sentido? Faz, ó. Se as duas cargas são positivas, o sinal disso aqui entre parênteses é positivo, ok? Então ele não muda a direção em sentido do R'. Portanto, a força aqui vai ter a mesma direção em sentido de R', e daí vai estar para cá. Esse é F12, ok? Agora, se uma das cargas tivesse sinal negativo, então uma seria positivo e a outra seria negativo, aí esse valor entre parênteses passa a ser negativo. Se ele é negativo, ele inverte o sinal de R', ok? Do R unitário. E daí a força estaria apontando para outra direção. Veja, o R' estaria apontando para cá, do mesmo jeito, não muda, mas a força apontaria para baixo aqui. Apontaria nessa direção aqui. Ok? Por quê? Porque inverte o sinal ali de do R unitário. Tá? Alguém tem alguma dúvida nessa parte aqui de vetores? Do porquê que o vetor inverte? Se tiver, pode falar aí, galera. Bom, tá, então hoje é para ser só uma revisão, né? Não vou puxar muito vocês, ok? Mas vou colocar aqui, então vamos fazer um exemplo disso. Um exemplo que, na verdade, até eu já fiz, mas a gente vai fazer de novo aqui para relembrar, então, essas coisas aí, tá? Então eu vou fazer o exemplo 21.1, né? Lá do Halliday, tá? Então lá da seção 21. Ok, então... Bom, eu vou escrever aqui até para depois vocês terem, né? A figura mostra duas partículas no eixo X. Tá, então essas duas partículas, eu vou colocar a carga delas aqui. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Isso aqui é a mesma carga do próton. E Q2, 3,2 vezes 10 a menos 19 coulomb. A primeira coisa que vocês têm que reparar é que as duas cargas são positivas, tá? Eu não escrevi positivo, mas dá para pôr também. Reforçar que são cargas positivas. Okay? Beleza. E ainda ele dá a distância, eu já vou fazer o desenho. E a distância é 0,02 metros. Tá? Então, 2 centímetros. Ok, daí ele fala, então, determine F12. Ou seja, né, que a partícula Q1 sente por causa da Q2. Tá? Vou colocar aqui na próxima página. Então o desenho fica assim. Vou colocar aqui o eixo X. Tá? Aqui, essa reta aqui é só para dizer onde é o zero, né, do eixo X. Vou colocar as duas partículas aqui. Uma coisa legal disso aqui é poder usar tudo colorido, né? A gente nunca tinha todos os dias do quadro lá. Tá, aqui então essa é positiva, essa também é positiva, essa aqui é Q1, essa aqui é Q2. O que falta aqui? A distância entre as cargas aqui. Então, é R, que a gente já sabe que é 0,02 metros. Ok, então aqui, ó, só de olhar aqui,
você já sabe para onde aponta a força, né? As duas cargas são positivas, ok? Quem que eu quero? Eu quero a F12, a que a Q1 sente. Como as duas são positivas, a força tem que ser de repulsão. Se é repulsão, essa carga aqui está sentindo uma força para a esquerda. Então essa aqui é a F12, tá? Ok. Aí, eu acho que eu já até fiz isso com vocês, mas a gente tem dois tipos de resolução aí, né? Você tem a resolução rápida. E como que é a solução rápida, né? Você vai usar intuição. O que é a intuição aqui? A intuição é isso que eu acabei de falar. Se as duas são positivas, a Q1 tem que ir para a esquerda. Você não precisa fazer um cálculo vetorial para saber disso, tá? Então, na resolução rápida, o que você vai fazer? Você vai calcular o módulo. Vamos colocar aqui, ó. Quem que é F12, assim, vetorial mesmo, tal, seria isso aqui, né? Q1, Q2 sobre R ao quadrado, R unitário ali. Mas eu não preciso fazer isso, né? Esse cara aqui te dá o módulo, vamos chamar de F12. Veja que está sem o vetorzinho aqui em cima, né? Então, esse cara aqui é o que eu vou calcular. F12 é igual a K, Q1, Q2 sobre R ao quadrado. E daí veja, se eu fizer assim, eu não coloco o sinal das cargas. Por quê? Porque eu estou usando a minha intuição lá e eu estou calculando só o módulo. Depois é que eu digo para onde que a força vai. Eu vou mostrar isso aqui. Então você vem aqui. F12 então é igual a quê? 8,99 vezes 10 a 9. A carga 1 ela era 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Carga 2, 3,2 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá? Dividido pela distância, 0,02 ao quadrado. Aí você joga na calculadora e daí obtém o valor lá, 1,15 vezes 10 a menos 24 newtons. É força, não é em newtons. Ok? Pronto, eu tenho quem? Eu tenho o módulo. Para saber qual é o vetor força, se for pedido no teu problema, é só você olhar aqui, ó. A F12 ela aponta para a esquerda, ou seja, no sentido do eixo x negativo. Se é eixo x negativo, então é contrário ao vetor unitário i. Para você inverter o vetor unitário i, é só multiplicar por menos 1. Né? Então a força F12 vai ser igual a quê? O módulo dela é 1,15 vezes 10 a menos 24 newtons, vezes quem? Menos i, que aponta para a esquerda. Ou um jeito melhor de escrever é assim, né? Passo o sinal aqui para frente, vezes 10 a menos 24 newtons, vezes i. Esse é então o vetor força ali completo, tá? Aí eu não preciso usar todo, né? Eu uso a minha intuição ali, ok? Tá, mas eu também vou mostrar, de novo, como calcular usando tudo vetorialmente. Claro que não para um problema desse tipo, mas para quando vocês tiverem um problema um pouco mais complicado, aonde a intuição às vezes não ajuda muito ali, né? Então, vamos colocar aqui. O outro modo de resolver, então, é determinando antes quem é o R unitário e o R. Esse aqui a gente já sabe, né? Porque é muito fácil ali.
Ok, vamos voltar aqui no desenho então. Eu preciso de quem para calcular o R? Eu preciso de R1 e de R2. Tá? É assim que é a definição. Quem é o R1? Bom, o R1 ele tá, perdi aqui, ele está no eixo X em 0. Então é simplesmente 0i. Tá? É ali que ele está. Quem é o R2? O R2 ele está no eixo X a uma distância ali do zero, ele está a uma distância R aqui, né? Que é 0,02 metros. Tá? Então você vem e coloca aqui R2 é igual a 0,02 i. Ok? Então quem é o teu R? É igual a 0i menos 0,02 i. Claro que isso aqui é zero, né? Esse é um problema trivial aqui, eu só estou querendo mostrar como é que faz. Então fica menos 0,02i. Nada de mais. Ok? Então pronto, determinei o R. O próximo passo, aí agora eu sei o R, o próximo passo é determinar quem é o R, o módulo dele e o vetor unitário. O módulo aqui é bem fácil, né? Como ele só está na direção I, não está numa direção inclinada, então é o próprio 0,2. Mas só para lembrar, o módulo a gente calcula como? Você pega a componente x ao quadrado mais componente y ao quadrado mais az ao quadrado, tira a raiz, é isso que me dá o módulo. Esse caso aqui é muito fácil, então, porque eu só tenho a componente x, que é essa aqui. Então é 0,02 ao quadrado, não tem mais nada, tira a raiz. Quem que dá? O próprio 0,02. É óbvio, né? Porque é a distância mesmo. Ok? Então esse é o módulo. E daí, para calcular o vetor unitário, o que você faria? Você faria R unitário é o vetor R dividido por R, o módulo. Que fica simplesmente isso aqui, né? Então pega lá 0,02i dividido por 0,02. Como a gente já sabia, a força vai estar onde? Na direção menos i. Né? Vou colocar aqui embaixo certinho. Então, R unitário é igual a menos i. Pronto. Então eu tenho todos os ingredientes agora. Então agora que você preparou quem é o R e quem é o módulo dele, né? Então você vem aqui na equação e substitui. Então F12 é igual a K, Q1, Q2, R sobre R ao quadrado. Então fica F12 é igual a 8, 9 vezes 10 a 9. Tudo de novo, né? Ah, desculpa. Não, tá certo. Isso aqui é positivo, né? Não é negativo. 10 a menos 19. 3,2 vezes 10 a menos 19. E quem é o R ali é unitário? Menos I. Dividido 0,02 ao quadrado. Que vai dar a mesma coisa do que a gente já tinha obtido, né? Então é só para mostrar aqui outro modo de fazer. Ok? Então fica menos 1,15 vezes 10 a menos 24 newtons na direção I. Ok? Alguma dúvida aqui? Não. Não? Beleza. Uma coisa aqui, galera. Lembrem-se, né, que quando você calcular assim, vetorialmente, você tem que colocar os sinais aqui das cargas, tá? Eu não coloquei porque as duas são positivas, né? Mas, por exemplo, se uma carga for negativa, o que ia acontecer aqui?
Se essa aqui, por exemplo, fosse negativa, esse valor seria negativo, multiplicaria menos com menos daria mais, e o vetor seria invertido, né? Não apontaria para a esquerda ali, tá? Ok. Então, vamos seguir aqui para a letra B. Daquela questão, né? Beleza, então considere agora existe uma terceira partícula. Essa partícula, aí ele dá uma partícula negativa, justamente para a gente ver o que acontece. Tá? E a uma distância é 3/4 de R. Tá? Só que está numa direção inclinada aqui. Então deixa eu colocar aqui. Que é o eixo Y. Eixo X. Vamos apagar aqui, aqui. Aí eu vou colocar aqui então partícula 1, 2 e a 3 está aqui. Então aqui é positivo, positivo, negativo. Essa é a Q1, essa aqui é a Q2 e aqui é a Q3. Ó, observe o seguinte, né? A Q1 e a Q2 são as mesmas do problema anterior, então não preciso calcular aquilo lá de novo, tá? O que eu tenho aqui? Então essa aqui que é a distância 3/4 de R que ele falou, né? Aqui é aquela distância R, ok? E eu tenho um ângulo aqui que ele também dá, que é 60 graus. Beleza. Então tem essa negativa ali, né? Vamos lembrar aqui que a força F12 aponta para cá. Né? A gente acabou de calcular, aponta na direção menos I. E agora, a gente tem uma partícula que é negativa. Então o que ela vai fazer? Ela vai atrair a positiva. Né? A outra lá tinha repelido, mas essa aqui atrai. Atrai, então o vetor fica nessa direção aqui. Tá? Vamos chamar essa aqui de a força que a partícula 1 sente por causa da 3. Ok? Beleza, o que ele quer? Ele quer a força total que a Q1 sente. A força total que a Q1 sente, deixa eu escrever aqui embaixo, para ficar melhor. A força total que a Q1 sente vai apontar para onde? Vamos fazer um paralelogramo aqui. Né? Por quê? Porque são vetores, eu posso somar. Ela vai apontar nessa direção aqui. Okay? Então você já sabe para onde ela aponta, você vai fazer as contas. Se sair uma coisa diferente, você sabe que deve estar errado. Tá? Então essa aqui é a força total. Ok? Beleza, como é que eu calculo então? Aqui de novo tem dois métodos de fazer. Eu vou fazer a solução rápida aqui, tá? Depois vocês podem fazer a solução, ou na próxima aula a gente faz, de repente a solução mais lenta aqui. Vamos ver. Qual que é a solução rápida aqui? O que você faz? Você usa a intuição, né? Então eu sei para onde a força está apontando ali. Quem que eu vou calcular? Eu vou calcular essa aqui, né? A F13. Depois eu somo com a outra, tá? Então eu calculo quem primeiro? Eu calculo o módulo de F13, sem me preocupar com o fato dela ser um vetor, né? Então eu venho aqui,
quem é o módulo? F13 é igual a K, Q1, Q3, sobre a distância ao quadrado. Toma cuidado aí que a distância é quem? 3/4 de R ao quadrado. Ok? Então é isso que eu vou calcular. Nem vou achar vetor, nada por enquanto. Então vamos lá, 899 vezes 10 a 9. Coloco aqui a carga, 1,6 vezes 10 a menos 19. A outra era 3, né? 3,2. 3,2 vezes 10 a menos 19 dividido pela distância ao quadrado. 3/4 de 0,02 metros ao quadrado. Observe aqui que a partícula é negativa, mas eu não estou me importando com isso, tá? Porque o único motivo da carga ser negativo ou positivo é justamente inverter aquele vetor. Eu não vou fazer isso agora, eu vou só calcular o módulo, tá? Então, vocês jogaram isso aí na calculadora, depois vocês confiram para ver se dá certo. Deu 2,05 vezes 10 a menos 24 newtons. Ok. Então esse é o módulo da força, tá? Tá, e agora? Como é que eu vou somar ela com a força F12? Lembra? Eu tenho a F3, eu tenho que somar com a F12 para me dar quem? A F total, né? Só que eu não posso somar o módulo da F13 com a F12. Por quê? Porque elas não apontam na mesma direção, tá? Eu só posso somar coisas que estão na mesma direção. Então o que eu faço? Eu vou projetar a F13 em X, projeto em Y e depois eu somo. Ok? Então vou fazer um esqueminha aqui, ó. Vamos colocar aqui os eixos. Só que daí eu não coloco todas aquelas coisas lá para não me atrapalhar a enxergar aqui. Aí quem é aqui essa aqui é a F13. Beleza? Aí eu vou descobrir quem é a sombra dela em X, que eu vou chamar de F13X, e a sombra dela em Y, que eu vou chamar de F13Y. Ok? Lembra que eu sei esse ângulo aqui, né? É 60 graus, tá? Então, usando aí o que eu sei, né, de trigonometria, né? O que a gente faz? A F13X é igual a F13, né, o módulo dela, ou seja, o tamanho. Isso aqui é um triângulo, né? Ó, só para vocês ficarem ligados. Aqui está 60 graus, né? Então, o tamanho desse lado do triângulo é o módulo ali, né, de F13, que a gente já sabe. Aqui é a F13Y e aqui é a F13X. Aí eu sei que o F13X, aqui eu não coloquei. F13X é o que? F13 cosseno de 60. Por quê? Porque a F13 está ao lado do ângulo. Ela é adjacente ao ângulo. Então é cosseno. Ok? E da F13Y, veja, ela é oposta ao ângulo. Se é oposta ao ângulo, daí é seno. F13 seno de 60. Então é só calcular isso aqui. Aí vocês vão colocar lá, cadê o módulo? Tá ali, ó, 2,05 vezes 10 a menos 24. E calcula aqui. Isso aqui vai dar 1,025 vezes 10 a menos 24 newtons. E esse aqui, 1,775. Ou pode ser 1,8 também. Se quiser aproximar, né, na calculadora na hora lá. Ok? Então aí, eu tenho esses valores.
Beleza. Ó, só para lembrar vocês, dá para escrever assim também, né? Ó, F13 é igual a quê? F13 na direção X, ou seja, na direção Y, mais F13 Y na direção J. Esse é o vetor completo. Então eu vou escrever aqui. Isso ficou 1,025 vezes 10 a menos 24 newtons na direção Y, mais 1,775 vezes 10 a menos 24 na direção J. Beleza? Então isso aqui, pronto. Encontrei a minha força. Observa, né? Por que esse aqui é, digamos assim, mais direto? Porque eu não me preocupei em encontrar aquele vetor R, né? Porque é uma situação um pouco mais simples, então eu não preciso ficar encontrando aquele vetor R lá. Eu uso o módulo do vetor, projeto e encontro aí então as direções X e direção Y. Ok, vamos pegar ali, cadê a F12? Está aqui. Vou trazer ela aqui. Vou copiar. Eu vou pôr aqui junto aqui pra gente ver os dois ao mesmo tempo. Tá. Então tá aqui. A F13 e a F12. Quem que eu quero? Eu quero a total. A total tá onde? Tá aqui. Então é a soma das duas. Então eu vou somar. Então eu pego aqui a F total é igual a F12 mais F13. Ok. Aí veja o que vai acontecer aqui, né? Eu posso escrever tudo aqui, eu vou escrever tudo aqui, mas normalmente você não vai precisar fazer isso, né? Você já soma direto aqui, ó. A direção X com a direção X, a Y com a Y, mas a Y da F12 é zero, então não precisa somar. Mas ok, eu vou colocar tudo aqui, ó. Então fica 1,025 vezes 10 a menos 24 na direção Y, mais 1,775 vezes 10 a menos 24 na direção J, mais a F13, que é negativo, né? Menos 1,15 vezes 10 a menos 24 na direção I. Aí você veja, né? Quem que tem fatores comuns aqui? Essa que tem I, esse tem I, é isso que acontece. Você soma as direções comuns ali, né? Então, no final das contas, o que você vai fazer é essa conta aqui. Vezes 10 a menos 24 menos 1,15 vezes 10 a menos 24 I. Mais a outra que sobrou ali. Porque não tem J, não tem componente Y na outra força. Então resolve aquela subtraçãozinha ali. E daí a gente vai ter... Vai sobrar aqui então menos 0,125 vezes 10 a menos 24 newtons na direção I, mais 1,77 menos 24 na direção J. Ok, então essa é a força total. Tá pronto. Sabendo esse vetor aqui, você sabe tudo, né? Você sabe a direção. E veja o seguinte, né? Compara as duas aqui, ó. Compara essas duas aqui, ó. Essa daqui, ó, ela é 0,125, né? Você tem que colocar na mesma escala para comparar. As duas estão na mesma, né? Em 10 a menos 24 ali. Então essa aqui é 0,125 e a outra é 1,77. Ou seja, o tamanho dela da força na direção X é menor do que o tamanho dela na direção Y. O que é condizente aqui com o que a gente fez. Dá uma olhada aqui, ó.
Tá vendo? Quando você somou os dois vetores, ó, ela ficou grande aqui na direção y e pequena na direção x. Por que que isso acontece? Justamente porque você subtrai, né, ó, a sombra aqui, essa sombra projetada aqui, aponta para outra direção, né? Aponta para a direita, e enquanto que a F12 aponta para a esquerda. Então você subtrai as duas e fica pequenininho aqui, né? Enquanto que quando você soma as duas em Y, a F13 tem componente em Y, mas a F12 não. Então ela fica um tamanho grande aqui na direção Y. Então aquilo ali é condizente com o que a gente já sabia, né? A outra coisa que você pode descobrir aqui daí, que é normal o Halliday pedir, é o que? É o tamanho do vetor, né? O módulo. Qual é a força total então que ela sente? Então é fácil, né? Você pega aqui, o módulo dela é o que? Lembra que eu falei? Você vai pegar a componente dela em x, né, ao quadrado, mais a componente dela em y ao quadrado e tirar a raiz. Não tem, né, na z, então nem preciso pôr ali. Então vai ficar cadê aqui? Raiz de menos 0,125 vezes 10 a menos 24 ao quadrado mais 177 vezes 10 a menos 24 ao quadrado. Ó, uma dica aí, né? Você não precisa levar esses 10 a menos 24 aqui lá para a tua calculadora, tá? Como tá ao quadrado, daí soma, tá nos dois elementos ali, então isso aí vai sair do jeito que tá da raiz. É só você colocar em evidência, tu vê que não precisa calcular. Então vai ficar o quê? Tá, fazendo a conta inteira aqui dá 1,78 vezes 10 a menos 24 newtons. Ok? Então isso aqui é a força total que a partícula está sentindo. É o módulo da força total. Ok? Beleza. Alguém tem alguma dúvida aí? Tá indo tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. Tá, então eu vou deixar um exercíciozinho aí para vocês, que é o seguinte. Vou colocar aqui um desenho aqui então da força aqui. Observa ali que ela fica assim, né? Deixa eu pegar aqui um apoio aqui. Então aqui está o eixo Y. Vou colocar o X aqui. Deixa eu só aumentar aqui o X. Então, como a gente falou ali, a força está apontando nessa direção aqui. Ok? Essa aqui a gente chamou de força total, né? Que a partícula Q1 sente. A partícula Q1 está aqui, eu vou pôr ela aqui, né? Por aqui. Aqui está a Q1. Então essa aí é a força total que ela sente, né? Aí observe o seguinte. Então, observe que a força total está no segundo quadrante. Tá? Ok, por que eu estou falando isso? Porque uma das coisas que o Halliday ele gosta de pedir é qual é esse ângulo aqui. Ele vai te falar o seguinte. Ele vai falar qual é o ângulo, da
F total com o eixo x positivo. Quando ele perguntar isso, o que ele quer dizer, né? O eixo x positivo é essa reta para cá, né? Para a direita. Então ele está perguntando esse eixo aqui, né? Qual é esse ângulo aqui, ó? O ângulo que sai lá do eixo x, né? E vai até o teu vetor, ok? Beleza. Como é que você calcula isso? Essa é uma das perguntas. Então eu vou deixar essa pergunta aí para vocês, tá?